Oi, gente, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, e eu tô regravando a monitoria de APS porque infelizmente a aula de ontem eu fiz a gravação, mas saiu sem áudio. Então eu vou me esforçar para passar tudo o que a gente falou ontem na gravação de hoje. Infelizmente não vai ter a mesma qualidade porque a participação dos colegas foi muito boa, mas eu vou me esforçar para a gente conseguir compreender tudo, certo? Então, vamos ver o que a gente tem de conteúdos para essa primeira cognitiva de APS, certo? Hoje, nessa gravação, a gente vai abordar estudos epidemiológicos, medicina baseada em evidências, testes diagnósticos e o perfil epidemiológico brasileiro, certo? Os demais conteúdos vão ser na segunda parte da monitoria. Vamos começar com os estudos epidemiológicos. Antes de tudo, a gente precisa ter certeza no nossa mente do que são os estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos são tipos de estudos científicos em que a gente vai pegar a população de um local e vai fazer uma amostra dessa população. A essa amostra de pessoas nós vamos observar ou submeter a algum tipo de intervenção e depois desse estudo a gente vai ter os resultados. Como os resultados não foram feitos com a população toda, mas sim com a amostra, ela vai ser um demonstrativo do que está acontecendo naquela população. Os estudos epidemiológicos que vocês viram no GT, apesar de eles serem um pouco confusos, a gente pode desmembrar eles em algumas características principais, que são 4, sendo o objetivo do estudo, o tipo de análise temporal, a distinção dos indivíduos e o papel do pesquisador. Então vamos ver cada uma dessas bem direitinho. Primeiro, iniciando pelo objetivo do estudo. Um estudo epidemiológico ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser descritivo, quando a gente vai apenas descrever o que a gente encontrou naquela amostra da população, ou analítico, quando a gente vai fazer algum tipo de análise sobre o que pode estar ocorrendo naquela população. Em relação à análise temporal, o que a gente tem? A gente pode ter, primeiramente, um tipo de estudo chamado transversal. O que é um estudo transversal? Um estudo transversal é que ele vai fazer uma análise de apenas um ponto no tempo. Como se eu chegasse, por exemplo, na população de Mossoró e tirasse uma foto do que está acontecendo hoje, dia 9 de fevereiro de 2024. Porém, se eu pegar essa mesma análise e fizer hoje e daqui a 10 anos, já não será o mesmo tipo de análise temporal. Vai ser uma análise temporal longitudinal, ou seja, as informações vão ser relativas a mais de um momento no tempo. Beleza? Em relação a esses estudos longitudinais, eles podem ser ainda subdivididos em duas categorias. Os estudos prospectivos, eles vão iniciar investigando uma exposição, ou seja, uma causa, e depois eles vão procurar as consequências. O que é que isso significa? Significa que geralmente primeiro vão ter informações colhidas no passado e depois informações colhidas no futuro. Porém, os estudos longitudinais eles também podem ser retrospectivos. O que isso significa? Que a gente vai primeiro encontrar pessoas que têm um determinado desfecho que a gente busca estudar e depois a gente vai voltar no tempo por meio de documentos para saber se essas pessoas se expuseram a algum tipo de causa que a gente tem em mente que pode ter causado o desfecho dela. Beleza? Seguindo, a gente tem a distinção dos indivíduos, porque num estudo epidemiológico, a gente geralmente, ou quase sempre, estuda mais de uma pessoa. Geralmente a gente estuda diversas, centenas, milhares de pessoas. Só que nós podemos coletar os dados dessas pessoas como se elas fossem vários indivíduos separadamente ou como se fossem um grupo. Quando a gente coleta esses dados como se essas pessoas fossem um grupo único, um grupo praticamente homogêneo, nós escolhemos informações agregadas, ou seja, não haverá nenhum tipo de distinção de participantes da amostra. Se eu estiver interessado em apenas um integrante daquelas centenas, eu não vou ter como descobrir quais seriam as informações específicas dele. Já nos estudos individuais, nós vamos colher as informações de cada participante individualmente. Por exemplo, eu posso fazer um estudo em que eu faço um questionário para os indivíduos. Individualmente eu vou colher as respostas deles. Isso seria um estudo com a distinção individual dos indivíduos, beleza?
E por fim, nós temos o papel do pesquisador no estudo. O pesquisador, ele pode primeiramente apenas observar os participantes do estudo. Isso significa que ele não vai fazer nenhum tipo de intervenção naquela amostra. Porém, se ele fizer algum tipo de intervenção, seja dando uma vacina, um remédio, propondo um tratamento novo, esse já vai ser um estudo do tipo intervencionista. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção: existem alguns estudos que avaliam pessoas depois de elas terem feito algum tipo de intervenção. Porém, essa intervenção não foi feita pelo pesquisador. Nesses casos, esse estudo não é intervencionista, porque num estudo intervencionista, quem tem que ter dado a intervenção seria o pesquisador responsável. Se o pesquisador vai observar um grupo de pessoas que já utilizavam intervenção, seja um medicamento, por exemplo, porém não foi o responsável por prescrever esse medicamento, vai continuar sendo um estudo observacional, tudo bem? A gente tem que ter isso em mente, porque pode ser uma casca de banana em algumas questões. Então, continuando, eu vou desafiar que você aí em casa pense qual tipo de estudo seria mais adequado às seguintes situações que eu vou trazer aqui. Vamos começar com esse tipo de estudo. Nesse estudo, nós avaliamos um município de 300 mil habitantes, ou seja, muita gente, durante o ano de 2023. E percebemos que cerca de 30% dos indivíduos eram tabagistas. Além disso, ou seja, mais uma informação, foi averiguado que a prevalência do câncer de pulmão entre essa população era de 20 casos a cada 100 mil habitantes. O que a gente pode tirar daqui? É um estudo em que a gente avaliou uma população como um todo, então provavelmente é um estudo agregado. Beleza? E nós vimos esses habitantes durante o ano 2023, ou seja, foi apenas um único ponto no tempo. Com essas informações, a gente já consegue imaginar qual seria esse tipo de estudo. E passando aqui, a gente percebe que esse é o tipo de estudo ecológico. Vocês devem lembrar que nos GTs, o problema do GT do estudo ecológico era aquele em que uma criança tinha nascido com microcefalia devido à exposição do Zika vírus, certo? Então, quais são as principais características do estudo ecológico? É um estudo descritivo, porque a gente vai só descrever uma análise, a gente vai apenas descrever uma observação que a gente fez em uma determinada população. É um estudo transversal, porque a gente vai pegar essa população em um único ponto no tempo. E é um estudo agregado, porque nós não individualizamos as pessoas, nós não saímos perguntando a cada uma, por exemplo, se elas fumavam ou se elas tinham câncer de pulmão. A gente pegou dados da população como um todo e chegou nessas conclusões. O que é que a gente tem que se atentar nesse tipo de estudo? Ele é um estudo transversal, ou seja, ele percebe apenas um ponto no tempo. Se fatores que seriam de causa e de desfecho coexistem, a gente não tem como saber qual aconteceu primeiro e se um tem relação com o outro. Por exemplo, no exemplo anterior, a gente viu que tinha uma alta incidência de tabagismo e uma grande incidência de câncer de pulmão, mas a gente não sabe se o tabagismo causou câncer de pulmão, se o câncer de pulmão causou tabagismo ou se essas coisas não têm nada a ver, entende? Por isso, esse é um tipo de estudo bom para formular hipóteses. Partindo, por exemplo, do exemplo anterior, a gente pode hipotetizar que o câncer de pulmão seria causado pelo hábito de fumar. Porém, esse tipo de estudo ele não é suficiente para dizer, isso causa aquilo. No entanto, ele é muito bom para outros mecanismos, outras intervenções que a gente queira fazer. Por exemplo, ele é um estudo rápido que tem baixo custo, então é ideal para quando a gente quer uma resposta mais rápida sobre a nossa população. E, como já dito, ele pode ser realizado bem rápido. Você pode fazer, por exemplo, em uma tarde. Mas quais são as desvantagens deles? Como eu já havia falado, ele não determina a causalidade, então não dá para saber se o câncer de pulmão é causado pelo tabaco ou por algum outro motivo inexplicado. Ele gera hipóteses, mas não gera as respostas para essas hipóteses e está sujeito ao viés da falácia ecológica. O que é a falácia ecológica? Nesse tipo de estudo, nós vamos avaliar um grupo como um todo.
Então, nós não temos dados individualizados. Isso significa que, partindo desse grupo como um todo, nós não temos como dizer que cada pessoa individualmente contribui ou não contribui para esse dado. Por exemplo, no exemplo do câncer de pulmão e do tabaco, nós não podemos dizer que as pessoas que têm câncer de pulmão são aquelas pessoas que utilizavam tabaco. Isso não é possível de ser feito. Como nós escolhemos o dado de todo o grupo, nós não temos como saber quem fumava e quem tinha câncer de pulmão. Nós só sabemos os números. Vamos continuar para o próximo tipo de estudo. Vamos pensar que tipo de estudo é esse. Nós avaliamos um grupo de 2.000 pacientes, sendo 1.000 pacientes com câncer de pulmão e 1.000 pacientes que não tinham câncer de pulmão. Nós observamos os seus registros médicos, ou seja, colhemos informações sobre o passado, e submetemos os pacientes a entrevistas para investigarmos a presença de tabagismo nos últimos 20 anos. Realizamos análises estatísticas comparando os dois grupos, doentes e não doentes, que nos permitiram estimar o quanto a exposição ao tabagismo foi capaz de aumentar o risco de adoecimento por câncer de pulmão. O que a gente tem de interessante aqui, galera? Primeiro, nós selecionamos as pessoas que iriam participar do estudo de acordo com o diagnóstico delas, ou seja, de um desfecho, que seria ter ou não câncer de pulmão. E aí nós voltamos no passado, seja por meio dos registros ou da memória, para saber o que seria a causa disso que a gente está observando atualmente, certo? Então, sabendo dessas informações e sabendo também que esse estudo foi individualizado, que a gente fez entrevistas individualmente para cada participante, a gente já consegue inferir qual seria esse estudo. Esse é um estudo do tipo caso-controle. O que é importante você saber para não confundir com outros tipos de estudos. Ele é um estudo analítico, porque a gente vai não só observar a nossa população, que a gente escolheu das 2.000 pessoas, mas também a gente vai analisar o que elas têm e quais foram os hábitos delas. A gente vai entrevistá-las individualmente para ter acesso a esses dados. Nós vamos observá-las, ou seja, nós não vamos fazer nenhum tipo de intervenção. E a gente parte do desfecho para as causas. Por isso que esse é um tipo de estudo retrospectivo. Provavelmente é a característica mais importante desse estudo, tá? Então, nós temos um grupo caso, um grupo controle, vasculhamos o passado. Então, o que é mais importante? A gente escolhe as pessoas pelos desfechos e depois vai procurar as causas. Quais são as vantagens desse tipo de estudo? É um estudo com resultados relativamente rápidos, porque as pessoas já estão ali, elas têm apenas que responder a perguntas, basicamente. É muito bom para estudar doenças raras, porque doenças raras elas têm uma baixíssima prevalência. Então seria muito difícil você, num universo de milhares de pessoas, dar a sorte de escolher alguém com a doença rara, se fosse em algum outro tipo de estudo. Já nesse tipo de estudo, nós podemos procurar quem são as pessoas com doenças raras ou com desfechos raros, e aí perguntar especificamente para elas o que poderia ter acontecido para determinar aquilo. É um estudo de fácil execução, tem gente que faz até para o TCC, e tem um custo relativamente baixo. Mas quais são as principais desvantagens? Ela é extremamente dependente de duas coisas, ou da documentação, porque geralmente se faz por meio de avaliação de registros em prontuários, e a gente sabe que, por exemplo, aqui na nossa cidade, no nosso país, é muito difícil a gente ter prontuários de qualidade, e também porque depende da memória dos participantes. A gente sabe que a memória pode falhar e podem surgir falsas memórias. Então, esses seriam os principais desvantagens e vieses desse tipo de estudo, ok? Continuando, vamos analisar esse enunciado para saber qual tipo de estudo seria esse. Nós avaliamos um grupo de 2.000 pacientes, sendo 1.000 fumantes e 1.000 não fumantes. Galera, o hábito de fumar ou não, nesse caso, é um fator pretor para alguma coisa. Hoje em dia a gente já sabe que o fumo tem diversas complicações para as pessoas que são tabagistas. Ok? Então vamos analisar um pouco mais desse estudo. Nós acompanhamos esses pacientes por 20 anos, ou seja, nós primeiro escolhemos eles no presente ou no passado e reavaliamos eles no futuro.
observando o surgimento de câncer de pulmão. Beleza, isso aqui seria o desfecho. Realizamos análises estatísticas comparando os dois grupos que nos permitiram concluir que o tabagismo eleva consideravelmente o risco de surgimento do câncer de pulmão. Com essas informações, sabemos que nós observamos esses pacientes por 20 anos, nós escolhemos eles pela exposição, que seria fumar. Vocês conseguem inferir qual seria esse tipo de estudo? Esse é o estudo de coorte. O que é importante nesse tipo de estudo? Ele é um estudo observacional, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de intervenção nas pessoas que vão ser estudadas. Nós vamos escolher os dados dessas pessoas individualmente e nós vamos analisá-los. Mas o que é mais importante para você diferenciar esse tipo de estudo de outros tipos de estudo? Nós vamos escolher as pessoas que vão participar desse tipo de estudo de acordo com a exposição a um fator de risco. Esse fator de risco pode ser variado, pode ser fumar, beber álcool, estar exposto a algum tipo de radiação ionizante, ter algum trabalho mais específico. Então, esses são fatores de risco. Nós vamos escolher aquela população que a gente viu de acordo se elas são ou não expostas ao fator de risco. E aí, com o tempo, a gente vai avaliar se houve ou não algum tipo de desfecho. Quais são as principais vantagens desse tipo de estudo? A principal vantagem do tipo de estudo é que ele estabelece a causalidade entre os fatores de risco e os desfechos. Então, fazendo um estudo desse, a gente consegue analisar o que pode ter causado alguma outra coisa, certo? E é muito bom para avaliar desfechos potencialmente fatais. Por quê? Você vai escolher as pessoas quando elas estão vivas, obviamente. E se elas morrerem, falecerem durante o segmento do estudo, isso vai ser um dado a mais para você colocar naquela análise, ok? Por exemplo, no estudo de caso controle, como você escolhe as pessoas pelo desfecho que elas tiveram, se os desfechos que elas tiveram foram o óbito, você não vai ter como escolher elas, porque elas já não estão mais ali para responder as suas perguntas, por exemplo. Mas qual é a principal desvantagem? É que ele geralmente é muito demorado e custa muito. Vocês viram no exemplo anterior, o estudo durou 20 anos. Além disso, ele não serve para avaliar doenças muito raras. Por exemplo, se nós sabemos que estar exposto à radiação ionizante pode gerar tanto doenças mais comuns como doenças mais raras. Se eu pegar um grupo de 2.000 profissionais que trabalham com esse tipo de radiação, eu vou ter muitos que podem desenvolver as complicações mais comuns e talvez eu não tenha nenhum que desenvolva a complicação rara. Então, meu estudo, se o objetivo era esse, foi pro beleléu, né? Uma coisa importante que pode ser uma casca de banana é que existe um tipo de estudo de coorte que é chamado popularmente de retrospectivo. O que é esse tipo de estudo? Você seleciona as pessoas no presente de acordo com a exposição que elas tiveram no passado. Porém, você seleciona pela exposição do fator de risco, então continua sendo um estudo de coorte. A diferença é que você não vai precisar fazer esse segmento no tempo, você meio que vai voltar atrás do tempo para pesquisar as exposições de risco, aos fatores de risco, de acordo com o passado médico dessas pessoas, a partir de prontuários. Seguindo, vamos tentar descobrir que tipo de estudo é esse. 2.000 pacientes idosos são selecionados para observar o uso da aspirina como prevenção primária de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e AVC. 1.000 pacientes receberam aspirina e 1.000 não receberam. Observe que o estudo foi responsável por fazer com que essas pessoas tomassem aspirina. Após 10 anos, ou seja, houve um segmento no tempo, observou-se que não houve diferença relevante entre os grupos no que diz respeito à mortalidade, presença de infarto agudo do miocárdio ou ocorrência de acidente vascular encefálico, mas que houve maior número de neoplasias nos pacientes que fizeram uso de aspirina. Pessoal, sabendo que os pesquisadores responsáveis selecionaram um grupo, deram uma intervenção, analisaram esses dados e fizeram um segmento no tempo, a gente já consegue descobrir que tipo de estudo é esse, né? Isso aqui é clássico no tipo de estudo ensaio clínico.
que, relembrando das propriedades deles, e o mais importante é que ele é um estudo de intervenção. Então, por estarem participando desse estudo, os participantes vão ser submetidos a algum tipo de intervenção, que podem ser diversos tipos. Pode ser uma cirurgia, um medicamento, uma vacina, enfim. As demais características ele já compartilha com os outros tipos de estudo. Por exemplo, é um estudo com dados individuais, é um estudo longitudinal, porque a gente avalia mais de um ponto no tempo, e nesse caso, obrigatoriamente, é prospectivo. E também é um estudo analítico, porque depois desse segmento no tempo, a gente vai ter análise dos dados que foram resultantes do nosso estudo, beleza? Vocês podem ter visto que, principalmente quando a gente está avaliando vacinas ou medicamentos, esses estudos eles podem ser divididos em fases. As fases pré-clínicas é quando os estudos são feitos em seres não humanos. Podem ser tanto em células, cultivos de células, ou em animais. Geralmente, esse tipo de estudo aqui não é o que a gente vai levar em consideração na nossa prática clínica. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Na fase 1, nós vamos pegar participantes saudáveis, ou seja, que não têm a doença, e vamos dar essa intervenção para os pacientes. Porque nós vamos avaliar a segurança do nosso remédio, por exemplo, e o quanto esse remédio é tolerado pelo organismo de seres humanos saudáveis. Depois que a gente avaliou que esse medicamento é seguro, nós vamos pegar uma pequena quantidade de indivíduos que têm a doença que a gente está querendo curar ou encontrar algum mecanismo que melhore, e vamos avaliar a relação dose-efeito, ou seja, depois que a gente já sabe que o medicamento é seguro e que ele é tolerado até um certo nível pelo corpo humano de pessoas saudáveis, nós vamos saber o quanto desse medicamento a gente precisa para que cause um efeito adequado nos nossos pacientes. Isso é a fase 2. Já na fase 3, uma vez que o medicamento é testado, foi averiguado segurança e foi averiguado a relação correta entre dose e o efeito da substância, nós vamos pegar diversos indivíduos, tanto afetados como saudáveis, e vamos avaliar a eficácia, ou seja, esse medicamento vai realmente fazer com que essas pessoas que estão afetadas com alguma doença melhorem. Bom, galera, é nessa fase que a gente geralmente faz aqueles ensaios clínicos randomizados com algum tipo de cegamento, porque nós vamos pegar os indivíduos que estão saudáveis, que seria como se fosse o grupo de controle, e os indivíduos que estão doentes, que seria como se fosse o grupo caso, e nós vamos administrar o medicamento para ambos. Então, se o medicamento já é seguro, a gente já sabe que ele tem uma tolerância terapêutica, a gente já sabe quais níveis são seguros e quais níveis são eficazes, nós vamos saber se realmente dando o medicamento para esses dois grupos, se as pessoas doentes vão ficar saudáveis ou se elas vão continuar a mesma coisa. É para isso que existe o grupo de pessoas saudáveis, porque elas são o grupo controle, ok? E no ensaio clínico randomizado, o que é importante saber? Que esses dois grupos de pessoas saudáveis e de pessoas doentes, elas são selecionadas aleatoriamente para que ambos os grupos tenham características semelhantes de sexo, de idade, de outras condições que não estão sendo avaliadas, beleza? E principalmente quando a gente está falando de um medicamento, um fármaco, nós temos ainda os estudos de fase 4. O que é que isso significa? No estudo de fase 3, depois que a gente viu que o medicamento é eficaz e que ele faz sim alguma diferença no tratamento dessas pessoas, ele já pode ser comercializado. E aí, depois que ele é comercializado, as pessoas vão utilizar em larga escala e geralmente fora desses padrões de qualidade que foram averiguados nos ensaios clínicos. Porque nos ensaios clínicos, geralmente, as pessoas utilizam o medicamento em horários controlados, havendo a observação de um profissional, que seria o pesquisador, ok? Já nos estudos de fase 4, depois que os medicamentos já estão sendo utilizados amplamente, não tem mais esse tipo de controle. Então vamos saber como vai ser o comportamento desse medicamento em condições completamente incontroláveis, que é o mundo real, né? Então nós vamos observar, por exemplo, se ele continua sendo eficaz na presença de
outras condições, se ele vai dar algum tipo de efeito adverso, etc. Isso também é o que a gente chama de farmacovigilância, que vocês vão aprender um pouco mais na frente. Continuando sobre os ensaios clínicos, as vantagens é que eles são os melhores tipos de evidência para a nossa prática clínica. A gente vai retomar isso depois na parte de MBE. Mas quais são as desvantagens? Eles são muito custosos, então eles geralmente demandam um financiamento que pode variar até milhões de reais, e também são muito demorados, porque nós precisamos avaliar essas pessoas com o passar do tempo, às vezes pode demorar anos. E além disso, apesar de serem os melhores evidências, eles podem ter vieses de muitos dos tipos. Os principais tipos de vieses do ensaio clínico são dois. O efeito Hawthorne é o fato de que a pessoa apenas está sendo observada por um pesquisador, ela já imagina que ela faz parte de um grupo especial ou de um grupo importante e que aquilo, independentemente, vai afetar a saúde dela. Então, elas começam a agir diferente do habitual. Por exemplo, pessoas que não tinham o controle de regularidade dos medicamentos, tomavam a qualquer hora, às vezes só por elas saberem que estão sendo observadas, vão ficar, não, agora eu tenho que tomar o remédio direitinho. Isso acontece muito. E o segundo é o conhecido efeito placebo, né? Que as pessoas podem imaginar que vão melhorar só por estar participando daquele estudo. É por isso que nos ensaios clínicos randomizados cegos, nós, às vezes, damos uma intervenção falsa, digamos assim, para o grupo controle, sem dizer a ele que, na verdade, aquilo não é o medicamento em si, é um placebo. Essa é a estratégia do cegamento. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre a medicina baseada em evidências e por que isso é importante na nossa prática clínica. A medicina baseada em evidências seria o uso consciente de evidências para guiar nossa tomada de decisões clínicas. O que seriam evidências? Evidências seriam estudos científicos feitos com muita rigidez metodológica e que serviriam para ajudar o médico a tomar as decisões, principalmente em casos difíceis ou em surgimento de novos tratamentos. É importante a gente saber que o objetivo da MBE não é desprezar a experiência do profissional. Então, um profissional que é recém-formado ou que tem mais de 20 anos de carreira pode se beneficiar de todos os métodos da medicina baseada em evidências. E existe uma espécie de passo a passo de como o médico poderia utilizar a MBE na sua prática clínica. Primeiro, ele tem que analisar a situação clínica, que seria a situação em que encontra o paciente dele, e aí formular uma pergunta de pesquisa. Por exemplo, eu tenho um paciente aqui com uma doença rara, qual seria o melhor medicamento, a melhor terapêutica para ele? Depois, ele vai buscar na literatura científica alguns artigos que evidenciem qual seria a melhor estratégia para ele. Ele geralmente vai encontrar vários tipos de artigos, então ele tem que avaliar criticamente qual seria melhor para ele. Depois disso, ele vai aplicar a evidência, ou seja, ele vai testar aquilo que ele encontrou e vai avaliar se aquela foi uma boa decisão clínica ou não. Existem algumas outras especificidades na medicina baseada em evidências que geralmente os professores não cobram nas provas aqui das cognitivas, mas eu vou deixar aqui nos slides porque é importante para outros contextos, porém não vou falar sobre isso hoje. Vou passar para essa parte aqui de como identificar uma boa evidência. O que é importante a gente saber? Os estudos com seres humanos, eles geralmente apresentam desfechos clínicos que são mais úteis para a nossa prática médica do que apenas estudos que versam sobre testes em animais ou mesmo em células cultivadas in vitro. Os melhores estudos são aqueles também que têm metodologias rigorosas, principalmente os ensaios clínicos randomizados com cegamento. E além disso, lendo o artigo, o estudo, a gente tem que conseguir chegar às conclusões que vão potencializar o impacto desse tipo de conduta na nossa prática clínica. O que a gente precisa então? Estudos que tenham muito poder e muito nível de confiança. Essas são algumas características de estudos que geralmente não cobram nessas provas,
de semestre, porém pode ser importante para vocês, então, no futuro, então se quiserem dar uma olhadinha depois, certo? Seria interessante. Então vamos aqui para a pirâmide de classificação dos estudos epidemiológicos da medicina baseada em evidências. Aqui na base nós temos os menores níveis de evidência, então que são menos importantes para a nossa prática clínica, e aqui os que têm maior nível de evidência. Opiniões pessoais de médicos, assim, relatos de caso são basicamente inúteis para a maioria das condutas. Porém, mesmo assim, em alguns casos, ela pode ser importante. É importante a gente não menosprezar alguns tipos de evidências. Porém, é importante a gente saber que isso é mais reservado para quando não existe nenhum tipo de estudo ainda sobre aquilo que a gente está observando. Depois nós vemos os estudos epidemiológicos que a gente observou, né, que a gente estudou anteriormente, o caso controle e o coorte, e aqui em cima os ensaios clínicos randomizados. Eles geralmente nos dão as melhores evidências para a nossa prática clínica. Porém, quando a gente junta vários ensaios clínicos randomizados, a gente tem uma revisão sistemática. Como essa revisão sistemática já é fruto da análise de diversos estudos, ele é melhor porque a gente utiliza menos tempo e consegue a evidência mais rapidamente. Além disso, se tiver uma análise matemática, principalmente para estudos que medem a eficácia de medicamentos, por exemplo, esses estudos são meta-analíticos, ou seja, eles conseguem fazer uma análise estatística matemática sobre os estudos que foram realizados aqui. Esses estudos, que são a revisão sistemática com ou sem meta-análise, eles geralmente são os melhores porque eles conseguem aplicar criticamente uma visão sobre os outros tipos de estudo. Mas é importante a gente saber também que os estudos só seguem essa métrica de maior nível de evidência quando eles têm uma ótima metodologia, uma metodologia muito rigorosa. Porque às vezes o ensaio clínico randomizado, que nem tem uma metodologia tão boa assim, às vezes nem é randomizado ou não é cego, às vezes ele pode ser pior do que um estudo de coorte que foi bem feito. Além disso, não precisamos se assustar com essa tabela, mas geralmente as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, eles são os melhores para descobrir o tratamento ou a prevenção para determinada doença. Porém, se a pessoa já está com aquela doença e você, como médico, quer saber o que vai ser daqui para frente, como vai ser o prognóstico dela, você pode ler revisões sistemáticas de estudos de coorte, porque a gente já observou que as coortes vão observar o paciente ao longo do tempo. Então, nesse caso, seria o mais adequado. Mas, no geral, na maioria das questões, se referem apenas às revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados e randomizados, beleza? Então, galera, vamos agora para a questão dos testes diagnósticos. Como eu já havia falado com o professor e com os outros colegas, os professores geralmente eles pedem mais a parte mais teórica, principalmente sobre especificidade e sensibilidade. Então, eu não vou passar aqui sobre as outras propriedades dos testes diagnósticos, mas se vocês quiserem ter a curiosidade, tem aqui no slide as definições sobre as outras propriedades e também tem na lista de questões sobre as demais propriedades dos testes diagnósticos, incluindo questões com cálculos, que os professores disseram que provavelmente não vai cair nessa prova. Mas se alguém tiver curiosidade e quiser ajuda também, eu estou disponível, é só falar comigo, tá? Então vamos agora para os testes diagnósticos. Primeiro a gente tem que saber o que são testes diagnósticos. Um teste é alguma coisa que a gente vai fazer para saber se existe ou não um analito em uma determinada amostra. O que isso significa? Um analito é qualquer coisa que esteja sobre o nosso interesse. Digamos que eu quero investigar se existe uma certa substância, ou se existe um micro-organismo, ou se existe uma disfunção fisiológica, alguma coisa eu quero saber o que é. Aquilo é um analito. Já a amostra, como a gente já sabe, é o conjunto de indivíduos que vão passar por esses testes. É importante a gente saber que os testes diagnósticos, eles podem ser de vários tipos. Eles podem ser testes de exame físico da semiologia, eles podem ser exames de imagem, eles podem ser exames complementares,
Mas para facilitar aqui, eu vou resumir basicamente aos exames complementares, os exames laboratoriais, porque eles são mais fáceis de dar exemplos, tá bom? Então a maioria dos exemplos vão ser sobre eles. Nos testes diagnósticos, a gente pode medir dois tipos de analíticos. Pode ser uma análise direta, que a gente vai encontrar o agente etiológico daquela doença, ou a gente pode averiguar indiretamente a presença daquele agente etiológico, principalmente medindo a reação do nosso organismo em relação ao agente etiológico. Exemplo, se eu fizer um teste de COVID e aquele teste for capaz de encontrar o vírus em mim, então esse é um teste de método direto. Mas se esse teste for procurar a presença de anticorpos no meu sangue, ele não vai encontrar o vírus, mas ele vai encontrar as evidências que o vírus esteve ali. Por isso, esse seria um teste do método indireto, ok? Resumindo, existem testes que são praticamente perfeitos e testes que são imperfeitos. Geralmente nas provas caem esses testes que são imperfeitos, ou seja, que eles podem ter erros, eles podem dar resultados falsos. Porém, os testes quase perfeitos, digamos assim, são os testes padrão ouro, que eles são utilizados de referência para medir qual seria a realidade daquele paciente. Então, se o paciente está doente e ele faz um teste de padrão ouro, aquele teste tem que detectar que aquele indivíduo realmente está doente, ok? Além disso, os testes padrão ouro, eles também podem ser utilizados para medir, para conferir os outros testes, se eles são bons o suficiente ou não. Agora vamos falar sobre as propriedades dos testes diagnósticos, tá? Vamos observar aqui essa imagem dos alvos. Observem aqui que tem dois eixos, o eixo da precisão e o eixo da acurácia. Quando a gente vê que os testes que são mais precisos, a gente percebe que essas bolinhas, que seriam os tiros no alvo, elas estão mais próximas umas das outras. Mas quando os tiros são mais acurados, eles estão mais próximos do centro em relação aos demais. O que é que isso significa? A acurácia de um teste significa o quanto os resultados daquele teste se aproximam da realidade. Por exemplo, nesses exemplos de baixo a gente vê que os resultados se aproximaram bastante da realidade, enquanto nesse aqui os resultados foram bem distantes da realidade, que seria aqui o centro do alvo. Já a precisão de um teste, também chamado de confiabilidade ou integridade, é o seguinte: se a gente repetisse esse teste várias vezes, ele sempre iria dar resultados semelhantes. Observe que nesse alvo aqui é um teste bastante preciso. Realmente, todas as vezes que o arqueiro atirou, ele chegou em resultados bastante semelhantes. Porém, como ele não foi muito acurado, ou seja, como ele estava distante do centro, não foi o suficiente para aferir a validade desse teste, ok? Já esse alvo aqui, perceba que os tiros eles foram muito precisos, porque eles foram muito próximos um ao outro. Eles também foram muito acurados, porque eles chegaram muito próximo do alvo, que seria a realidade. Os testes padrão ouro geralmente são como se fossem esse alvo, porque eles têm alta precisão, ou seja, todas as vezes que a gente repete ele, geralmente nós conseguimos resultados semelhantes, e também tem alta acurácia, porque todas as vezes que nós os fazemos, eles chegam bem próximos de registrar a realidade. Tudo bem? Agora vamos falar sobre as propriedades mais importantes para a nossa prova, que são de sensibilidade e especificidade. Vamos exemplificar um pouco qual seria a diferença de sensibilidade e especificidade, ok? Digamos que aqui nós temos, por exemplo, uma placa de Petri, que é aquela plaquinha que a gente cultiva os micro-organismos. E aí digamos que aqui eu tenho uma bactéria, aqui eu tenho um vírus, aqui eu tenho outra bactéria, aqui tem um outro vírus, aqui uma bactéria, um vírus, e assim por diante. Uma bactéria, um vírus. Aqui eu vou fazer uma proteína normal do nosso corpo, outra proteína normal, outra proteína normal. E aí digamos que nós vamos fazer um teste para detectar a presença de bactérias.
Se um teste para detectar essa presença das bactérias, ele for muito sensível, ele deve avaliar corretamente onde estão as bactérias. Porém, se ele for sensível demais, ele pode acabar avaliando coisas que não são bactérias, tipo essa proteína e esse vírus aqui. Percebe que ele errou? Porque ele pecou pelo excesso. Agora, digamos que nós temos o mesmo teste para detectar a presença de bactérias, só que dessa vez ele tem uma ótima especificidade. O que isso significa? Ele vai detectar apenas as bactérias. Então, se ele tiver uma boa especificidade, ele vai detectar essa bactéria, essa bactéria, essa bactéria, essa bactéria. Mas se ele for específico demais, ele pode detectar essa e essa, que são bactérias bem bonitinhas. Mas talvez ele nem perceba que essas duas aqui são bactérias. Percebe que ele pecou pela falta, digamos assim? É mais ou menos isso que sensibilidade e especificidade significam. Sensibilidade é a capacidade de um teste de detectar um analito. Se um teste tem uma sensibilidade maior, ele provavelmente vai identificar mais aquela substância ou aquele agente etiológico do que um teste que tenha uma sensibilidade menor. Por que isso é importante e por que isso é ruim? Porque, como a gente viu naquele exemplo, às vezes um teste pode dar um resultado que não era aquilo que a gente procurava. Quando um teste é muito sensível, ele pode dar falsos positivos. Por quê? Vamos voltar para aquele exemplo. Digamos agora que o nosso teste seja específico demais e que ele procure uma bactéria. A gente tá vendo, obviamente, que aqui não tem nenhuma bactéria, mas ele pode pensar, isso aqui é uma bactéria. Isso é um falso positivo. Não tem nenhuma bactéria aqui. Por isso que às vezes os testes sensíveis demais, eles também podem ser problemáticos. E agora a especificidade. A especificidade é a capacidade de um teste detectar apenas o elemento que é alvo da nossa análise e não outros elementos. Isso pode ser um pouco ruim quando o teste é específico demais. E aí, como a gente viu no exemplo, ele pode acabar não detectando o que ele deveria detectar. Por isso, ele pode ocasionar falsos negativos. É importante a gente saber que na nossa prática clínica, nem sempre a gente vai ter acesso aos testes padrão ouro, que são ao mesmo tempo muito sensíveis e muito específicos. Então, às vezes, a gente tem que utilizar mesmo testes que não são muito sensíveis ou muito específicos, ou são sensíveis demais ou específicos demais. Então, para que a gente usa eles se eles nem são tão bons assim? Primeiro, a gente tem que saber que os testes muito sensíveis demais, eles são úteis sim, principalmente quando a gente quer fazer rastreamento de uma doença na população, principalmente se for uma doença potencialmente grave. Então, digamos que, por exemplo, o rastreio do câncer do colo de útero é uma doença que pode ser muito grave, tem uma grande prevalência na nossa população e a gente rastreia praticamente todas as mulheres. Então, a gente tem que fazer testes muito sensíveis, mesmo que deem falsos negativos, depois a gente observando melhor. Mas é importante porque a gente tem que ter esse rastreamento. Isso é prevenção, tá ok, galera? E os testes muito específicos, para que eles servem? Eles são úteis quando a gente quer ter uma confirmação. Então, por exemplo, às vezes o paciente faz um teste que é muito sensível e deu positivo. E ele se pergunta, cara, será que eu realmente estou com essa doença? E aí ele vai lá e faz um teste que é bastante específico. Existem, inclusive, diversos manuais, protocolos do Ministério da Saúde, que em diversas doenças, que falam que pode existir mais de um teste para aquela determinada doença e afirmam qual você deve fazer antes do outro. Beleza? Então, por isso que é importante a gente saber um pouco dessas propriedades. Além disso, existem algumas situações em que o falso positivo é ruim para o paciente. Ou seja, por exemplo, digamos que nós temos aqui um indivíduo que ele fez um determinado teste e ele não tinha a doença, mas o nosso teste averigou que ele era positivo. Isso é um falso positivo. Se o médico desse carinha aqui resolver utilizar o resultado desse teste
para saber o que ele vai fazer, ele pode acabar induzindo a um erro. Então, digamos que ele tinha uma determinada doença que o tratamento era cirurgia. Ele vai se expor desnecessariamente a um risco, entende? Então, por isso que a gente tem que combinar, às vezes, testes que são muito sensíveis e muito específicos para a gente ter melhor uma ideia do que fazer naquele caso, entendem? Então, como a gente já sabe, existem dois possíveis resultados para o teste. Ele pode estar positivo ou ele pode estar negativo. Isso pode corresponder ou não à realidade. Ou seja, se o indivíduo está doente e o resultado do teste deu positivo para aquela doença, isso é um caso de verdadeiro positivo. Ótimo. Se o indivíduo está não doente, ou seja, está saudável, e o resultado daquele teste deu negativo para aquela pessoa, ótimo também, porque isso é um verdadeiro negativo. Nas outras situações, são resultados falsos. Como eu já havia dito, os professores falaram que provavelmente essa parte de testes não vai cair, a gente tem que se atentar mais às propriedades dos testes na parte teórica. Então, não vou abordar essa parte de cálculos, mas se você tiver interesse em saber um pouco mais, tiver curiosidade, é só falar comigo que a gente marca, faz um vídeo, alguma coisa do tipo, beleza? Então, vamos para os próximos assuntos. Por fim, galera, vamos lembrar um pouco sobre o perfil epidemiológico brasileiro e a atual transição epidemiológica na população brasileira, beleza? O que é que a gente tem? Principalmente a tríplice carga de doenças e a transição epidemiológica incompleta no Brasil. Vamos lembrar cada um. As doenças infecciosas e parasitárias a gente já sabe o que são. São doenças transmissíveis de pessoas para pessoas ou através de vetores causadas por micro-organismos e são mais comuns em países em desenvolvimento ou em populações vulneráveis. O caso que se enquadra o Brasil, né? A gente sabe que o nosso país ainda tem muitas desigualdades sociais e muitas pessoas vivem em situação de vulnerabilidade. Além disso, nos últimos anos, a gente experienciou uma melhoria no sistema de saúde, um maior acesso da população às condições melhores de saúde, apesar de ainda termos alguns déficits, sim, temos que reconhecer, mas de um modo geral, o acesso à saúde no Brasil melhorou e as pessoas conseguiram passar a viver mais tempo. Com isso, foi aumentando a incidência prevalente de doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças que se desenvolvem com o tempo, geralmente não tem relação com um agente etiológico externo, ou seja, com vírus ou bactéria, e geralmente também são causadas por fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo, etilismo, uso de alguns determinados medicamentos, sedentarismo, uma alimentação inadequada. Então, doenças cardiovasculares são um exemplo de doenças crônicas não transmissíveis, entre outras. E para completar, o Brasil cresceu muito, a nossa população cresceu, então também aumentou a questão das lesões externas, óbitos por causas externas no Brasil. As causas externas compreendem acidentes automobilísticos, acidentes por arma de fogo, entre outras situações que são causadas por violência ou por acidentes que não são nem doenças, nem agravos, nem infecciosos, nem crônicos não transmissíveis. São acidentes de trânsito, lesão por arma de fogo, suicídio, esse tipo de coisa, certo? Então, o que a gente tem atualmente no Brasil? Nós temos uma convergência desses três tipos de agravos e doenças que afetam simultaneamente nossa população. Apesar de que nos últimos anos a incidência de doenças infecciosas e parasitárias teve uma diminuição e a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis aumentou consideravelmente, juntamente com os óbitos por causas externas, a gente ainda vive uma situação em que os três coexistem, algumas vezes de maneiras diferentes em populações diferentes. Isso é o que a gente chama de tríplice carga de doenças. O que é isso? Seria exatamente a coexistência entre esses três tipos de agravos e doenças que geralmente causa grandes exigências aos sistemas de saúde. Por isso a gente tem que saber, principalmente para a prova, que o sistema de saúde único, o sistema público de saúde, ele tem que estar preparado para receber esses três tipos de agravos.
seja na atenção básica, na atenção secundária e terciária, no pronto-socorro. Nós, como médicos, também temos que estar preparados para essas diversas demandas e situações. Mas o que a gente pode fazer enquanto a isso? Principalmente a abordagem mais eficaz, principalmente para as doenças crônicas e para as doenças infecciosas, seria o que a gente já conhece, da promoção de saúde e da prevenção de agravos e doenças, beleza? E aí cada agravo ou doença tem o seu tipo mais específico de prevenção, e promoção, como a gente já sabe, é algo mais geral para melhorar o bem-estar como um todo. Bom, pessoal, terminando essa parte teórica, eu vou fazer aqui com vocês as questões que a gente fez ontem para avaliar o conhecimento de quem estava presente. Mas vamos treinar também, ok? Essa primeira questão, sobre os estudos epidemiológicos, assinale a alternativa correta. Então, eu vou comentar porque a correta está correta e porque as demais estão incorretas, beleza? Primeiro, os estudos observacionais são os mais adequados para responder a hipóteses. Errado, galera. A gente viu que os estudos observacionais eles são muito bons para criar hipóteses, mas eles geralmente não têm o poder de respondê-las. Aqui, coorte retrospectiva e caso controle são diferentes nomes para o mesmo tipo de estudo. Gente, nada a ver. Coorte é uma coisa e caso controle é outra. Como a gente viu, a coorte, independentemente de os dados serem colhidos no presente ou no passado, ou se houve uma diferença de tempo entre elas, a gente sempre vai fazer esse estudo saindo dos fatores de risco e indo para o desfecho. Enquanto no caso controle é o contrário. A gente vai selecionar as pessoas se elas tiveram ou não um desfecho e depois vai procurar se elas tiveram algum fator de risco para o que a gente está procurando, beleza? Próximo. O estudo de caso controle é adequado para ajudar doenças raras. Sim, galera, porque como a gente viu, o estudo de caso controle, ele pega as pessoas que estão com um desfecho e depois volta no tempo para procurar o que seriam os fatores de risco. Se eu estou selecionando essas pessoas no presente, eu já posso selecionar as pessoas que já têm uma doença rara. Então é melhor do que o estudo de coorte para avaliar esse tipo de pessoa, ok? E por fim, os ensaios clínicos sempre são isentos de viés. Errado, galera. A gente viu que tem dois tipos de erros de viés que podem ser muito importantes nos ensaios clínicos: o efeito Hawthorne e o efeito placebo. Além disso, nem sempre o ensaio clínico vai ter a melhor metodologia possível. Então, um ensaio clínico que for feito de maneira não rigorosa o suficiente também pode ter vários tipos de erros e vieses. Segunda questão. Sobre MBE, assinale a alternativa incorreta. Os ensaios clínicos randomizados figuram no topo da pirâmide de evidências. Isso aqui tá certo, né, gente? A gente viu que opinião de especialista, relato de caso estão mais na base, coorte e caso controle estão ali no meio, e ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises estão lá em cima. Então essa aqui está correta. Vou pular a incorreta para avaliar as corretas. Ensaios pré-clínicos não são as melhores evidências para a prática médica. Tá correto, né, galera? Porque aqui a gente vai utilizar um estudo que foi feito em camundongos e se não existe nada, se existe alguma coisa que já foi feita em humanos para testar melhor. Então, se existem ensaios em fases mais posteriores, é melhor a gente utilizar eles como evidência. Para ser uma boa evidência, um trabalho científico deve seguir uma metodologia rigorosa. Esse aqui tá certo, galera. Quanto mais rigorosa for a metodologia, mais perto esse estudo está de evidenciar a realidade. Agora vamos para a alternativa incorreta. A prática clínica ideal deve desprezar a experiência pessoal do médico. Então, galera, se existem evidências boas, a gente tem que se guiar por elas. Mas existem alguns casos que não vão ser resolvidos apenas com medicina baseada em evidências. A gente, às vezes, infelizmente, não tem estudos para todos os casos, ou mesmo as melhores evidências, elas não são palpáveis na realidade do paciente. Então, em algumas vezes, a gente tem sim que apelar para a nossa experiência pessoal. Então, é uma questão de prioridade, não é uma questão de exclusão total, beleza?
Próxima questão sobre testes diagnósticos, para assinalar a alternativa correta. A alternativa correta é essa. Quando existem muitos falsos negativos, a sensibilidade de um teste é baixa. Lembra daquele nosso exemplo? Se existem falsos negativos, é porque o teste está deixando de detectar o que ele deveria ter detectado. Nesse caso, ele não tem uma sensibilidade tão boa o suficiente, porque um teste com uma alta sensibilidade vai detectar tudo aquilo que ele deveria detectar, ok? Então vamos para as demais para ver por que elas estão incorretas. Testes pouco sensíveis são amplamente utilizados para a triagem da população. Não, galera, para triagem tem que ser teste muito sensível, mesmo que depois você tenha que repetir individualmente com testes mais específicos, mas para triagem, principalmente de condições que são mais graves e alarmantes, tem que ser testes muito sensíveis, beleza? Essa aqui. Testes muito específicos são ideais para rastrear doenças graves. Errado, né? Doenças graves têm que ser testes muito sensíveis, porque testes muito específicos, eles podem dar falsos negativos, e aí a pessoa está doente e fica sem saber e sem procurar tratamento. Então isso não é o ideal. E por último, esta aqui. Uma doença mais prevalente terá um alto número de indivíduos positivos detectados em um teste pouco sensível. Pessoal, se o teste é pouco sensível, ele não vai detectar quem está doente. Então, independente da prevalência ser alta ou baixa, o número de indivíduos detectados positivos vai ser baixo de qualquer maneira. Então, é por isso que essa aqui está incorreta. E, por fim, a última questão sobre o perfil populacional da saúde do Brasil. Vamos assinalar a alternativa incorreta. Primeiro, eu vou dizer por que as outras estão corretas. Essa daqui. A tríplice carga de doenças determina uma grande pressão sobre os sistemas de saúde. Sim, galera, porque os sistemas de saúde eles têm que se adaptar tanto à continuidade das doenças infecciosas e parasitárias, como ao crescimento das doenças crônicas não transmissíveis e, ao mesmo tempo, tem que lidar com os óbitos por causas externas. Então, isso causa uma grande pressão sobre os sistemas de saúde. Doenças infecciosas, causas externas e doenças crônicas representam a tríplice carga de doenças no Brasil. É exatamente isso que a gente viu na revisão, galera. Então, essa aqui está corretíssima. A população brasileira passa por um aumento na prevalência de doenças crônico-degenerativas. Essa está correta, pessoal. Apesar de a gente ter uma coexistência entre os três tipos de agravos de doenças, como a população brasileira está envelhecendo, apesar das dificuldades, está tendo mais acesso aos serviços de saúde, é normal que a prevalência de doenças crônico-degenerativas aumente. Então, por isso que essa aqui está correta. Então, agora vamos para a incorreta. O Brasil completou seu processo de transição epidemiológica por volta do ano 2010. Cara, essa aqui não faz nenhum sentido, porque o Brasil nem completou o processo de transição epidemiológica, nem muito menos em 2010. 2010 é muito recente e a gente ainda não atingiu esses valores. Como já dito, a gente passa por um momento em que os três tipos de agravos e doenças estão concomitantemente acontecendo. Então, enquanto alguns países desenvolvidos passaram por essa transição epidemiológica e hoje em dia tem pouca incidência de doenças infecto-contagiosas e tem basicamente só doenças crônico-degenerativas, o Brasil não está ainda nessa situação. Então, por isso que alguns autores chamam esse processo do Brasil de transição demorada ou transição prolongada ou ainda transição incompleta, beleza? Bom, pessoal, eu vou terminar a gravação por aqui. Sinto muito por não ter dado para gravar corretamente a aula de ontem, mas eu espero que vocês consigam estudar bem para essa prova que vem aí na próxima semana. E se tiverem alguma dúvida, não hesitem em falar comigo, pode ser tanto no privado como no grupo, beleza? Eu espero vocês para a próxima gravação em que a gente vai abordar o restante dos temas. De sistemas de informação, demandas e necessidades, promoção e prevenção, riscos e vulnerabilidades e a PNAB, beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula.